A gente sabe que um filme é composto de muitas características, vários elementos, né, de produção, direção, montagem, som, elenco, várias outras coisas. E algo que é muito importante para as pessoas que estão assistindo ao filme é o quê? O roteiro, a narrativa, como aquela história, né, tá sendo contada, aqueles personagens, como pode ser surpreendente ou pode ser simples, porém muito marcante. E na lista de hoje eu quero falar sobre 6 roteiros, filmes que têm aí narrativas que, na minha opinião, pelo menos, beiram a perfeição. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar de 6 filmes com roteiros assim maravilhosos. Não é aquele tipo de roteiro assim, é bonzinho, é legal e tal. Não, são roteiros que ficaram marcados na história do cinema e me marcaram também porque é uma lista minha, né? Então até meio difícil, que eu acabei deixando pelo menos 9, 10 outros filmes que eu pensei e falei, não, vou trazer esses, quem sabe a gente faça uma segunda lista. E um dos primeiros filmes que me veio à memória é um filme que ele tem drama, ele tem comédia, ele tem romance, ele tem ficção científica, que é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Filme dirigido pelo Michael Gondry, que tem aí no roteiro o Charlie Kaufman, que tem vários roteiros geniais, sensacionais. Eu sou muito fã do Charlie Kaufman. E esse filme aqui é baseado em uma história não só do Kaufman, como também do Michael Gondry e do Pierre Pismuth. E esse filme eu sei que ele é querido por muita gente, né? Ele hoje é um filme cultualizado, quase 20 anos do lançamento. Cara, você tem ideia que esse filme ele tem 19 anos, que ele foi lançado ano que vem, vai fazer 20 anos, né? Aí você tem lá o Jim Carrey, num dos melhores papéis, na minha opinião, do Jim Carrey. Você tem a Kate Winslet. O elenco desse filme é muito bom, mas eu acho que a melhor característica desse filme é o roteiro, é a história, é a criatividade que é colocada aqui, e é um roteiro muito Charlie Kaufman, né? Esse roteiro que brinca aí com o existencialismo, que traz coisas surreais ali juntamente com a realidade e esse lance, claro, também da ficção científica, né? Porque pra quem não se lembra, você tem um cara que a ex dele, né, ele descobriu que a ex apagou ele da memória, né, aí você fala, Lucas, ela esqueceu, você falou, não vou pensar mais no fulano de tal, nananina não, né, é um procedimento, existe uma empresa que a galera vai lá e eles, fazem um procedimento que remove uma pessoa das memórias, das lembranças dela, né, então a mulher fez isso. E aí o cara, o personagem do Jim Carrey, o protagonista, fala, quer saber? Ele ficou arrasado com isso, né? Eu vou fazer isso mesmo, eu vou lá, eles vão tirar ela, eu vou esquecer, eu vou parar de sofrer. A grande questão é que no meio desse processo, quando eles estão ali, a equipe tá fazendo, né, o procedimento de apagar a memória, esse personagem, ele dentro de si mesmo, vai o quê? Se arrependendo, porque ele vai revivendo algumas coisas e ele fica desesperado porque ele desiste, né? Então o filme, ele é essa jornada do cara tentando parar esse procedimento e se autodescobrindo e tentando entender se é aquilo que ele quer mesmo, como vai ser a vida dele, se é aquela pessoa na memória, etc. E aí é um filme que, apesar dessa coisa absurda, né? Ele traz essa coisa muito reflexiva de como as memórias elas são importantes e como coisas ruins, negativas, não necessariamente elas devem ser esquecidas, apagadas de qualquer jeito, mas elas fazem parte desse processo que é complexo pra caramba, chamado ser humano, né? A gente é muito complexo. E esse filme, ele é uma materialização ali em arte do que é essa complexidade e de como a gente é formado através dessas lembranças, dessas memórias. E quanto mais a gente aceita isso, né, a gente vai aprendendo a viver, mesmo coisas que não agradem tanto a gente assim,
melhor a gente tende a viver, a lidar com diferentes situações, não só no presente, mas no futuro. Viajei, mas é mais ou menos por aí, tá? E um excelente roteiro, ele faz isso, né? Ele traz diversas interpretações, ele te deixa preso àqueles personagens, aquelas histórias e nas prováveis soluções. Sem dúvidas, um dos melhores roteiros do Charlie Kaufman. Ele tem outros muito bons também, mas esse aqui tem um lugar no meu coração. Every damn embarrassing thing. You don't trust me? E falando em roteiro, a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, tem um curso de roteiro para cinema, TV e games também, para você que é dessa área de games ou tem interesse, que é maravilhoso. Eu já falei aqui lá atrás em alguns vídeos que eu fiz esse curso de roteiro, que ele me ajudou, ele é muito bom para criadores de conteúdo, né? Então, o curso da EBAC, ele traz essa abrangência, ele vai te proporcionar uma imersão de como elaborar, como formatar esses roteiros, e para mim me ajudou demais, não só para falar de roteiro, né, nos meus vídeos e tal, mas na produção de conteúdo também, organizar essas ideias, desenvolver argumentos e, claro, botar em prática. E além da gente ter vários cursos na área de audiovisual, a gente tem várias outras áreas também, tá? Em marketing, negócios, fashion. E esses cursos, eles são para te profissionalizar, para te preparar para trabalhar nessa área mesmo. Inclusive, no primeiro link que eu tô deixando aqui na descrição, vai lá, clica, por exemplo, no curso de roteiro ou qual você se interessar na EBAC, você vai ter um monte de informações sobre cada curso, né? O que é o curso, o que ele abrange, quem são os professores esses que trabalham naquela área, claro que eles estão ensinando, além de você ver os valores de mercado, uma média salarial, alguns índices ali para você ter ideia que é importante aí para a área que você quer atuar. E o legal é que esses cursos da EBAC, você não vai ter só as aulas gravadas, você vai ter palestras gravadas, você vai ter atividades online, né, lição de casa, feedbacks, e vai botar muito em prática, né, o que você está estudando, que é muito importante. E para te ajudar a fazer seu curso lá na EBAC, tem cupom de desconto aqui no Refúgio Cult, que é Refúgio Cult, do jeitinho que está escrito aqui na tela. Use o seu cupom, são R$200 de desconto em qualquer curso. Então corre aqui no primeiro link na descrição, já começa a fazer o curso que você tá com muita vontade ali lá na EBAC, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. I'm Jerry Lundegaard. You got the car? You bet. Brand new burnt umber Sierra. O número 2 é um roteiro que eu acho esplêndido, cara. Esse filme me marcou muito, né? A primeira vez que eu assisti eu era bem mais jovem, lá em 2006, que é O Labirinto do Fauno, do Guillermo del Toro, coprodução entre Espanha, México e Estados Unidos. Filme que na época foi indicado a vários prêmios, que teve aí o seu roteiro exaltado, né? E é um roteiro que, apesar de ter muita fantasia, ele tem muita realidade, né? Aquele contexto da guerra, não sei se você se lembra, né? O filme se passa lá em 1944, na Espanha, e conta a história da Ofélia, uma menininha de 10 anos que tá indo morar com a sua mãe numas montanhas isoladas ali, porque o padrasto dela é um capitão fascista que tá atrás ali dos guerrilheiros e tal, e tá todo naquele contexto de perigo, combate, guerra, né? É um caos pra todo lado, né? E aí a Ofélia, na mansão que ela tá, na casona lá que ela tá, ela acaba descobrindo o tal do Labirinto do Fauno. Lá o Fauno revela pra ela, isso ainda bem no início, né, que o lugar dela não é ali, não é naquele caos, tem um mundo mágico e que ela precisa voltar para aquele mundo mágico. Porém, ela terá que fazer 3 tarefas mágicas, e aí é que começa a aventura da Ofélia para tentar chegar ali ao seu lar, ao lugar que a pertence, né? E no meio dessas tarefas, ela vai encontrando criaturas fantásticas, né? Com designs maravilhosos. Vai falar que aquela cena lá do banquete com o bicho dos olhos ali nas mãos, aquilo ali, meu amigo, beleza, é fantasia, aventura, é filme, né, pra jovem, mais ou menos, tá? Porque é uma cena que tem muitos aspectos de terror mesmo, né?
e tem aquela coisa do perigo para com a menina, né? A gente se preocupa com a personagem. E esse roteiro do Guillermo del Toro, para mim, é o magnus opus do que o Guillermo del Toro já fez. O filme como um todo é maravilhoso, é brilhante, sim, mas essa história aqui é palmas pra esse cara. E é como eu falei, né? Fantasia versus realidade. E é aquela coisa, imagine você uma criança de 10 anos no meio da guerra, mas assim, no meio entre aspas, porque ela tava de cara a cara com a guerra, né? O vilão do filme lá, o padrasto dela, que é inclusive um vilão que, meu amigo, quem não tem raiva desse cara, quem não marca esse vilão na cabeça? E aí, por tudo que Ofélia passa, tem aqui, ó, a imaginação, a criatividade, a inocência, a pureza, né, das crianças em ela tentar fugir daquele mundo real, daquela crueldade e das coisas que vão acontecendo pesadas ali, né, no mundo real, digamos assim, enquanto a história avança. Enfim, a gente poderia ficar falando aqui da história, do roteiro, dos personagens de O Labirinto do Fauno por mais de hora, mas enfim, é um roteiro que merece estar aqui. Número 3, um filme lá de 1996 que depois virou série, inclusive uma série muito boa, mas o filme é excepcional. Fargo, de 1996, dirigido pelos irmãos Coen e roteirizado pelos irmãos Coen. Provavelmente o meu roteiro preferido dos Coen, se não tá ali top 2, top 3, mas eu acho que é o primeiro, não à toa ele está aqui. Tem outros roteiros dos caras também que são maravilhosos. Por que eu acho que esse roteiro ele funciona muito bem? Porque ele equilibra de uma maneira ali minuciosa e muito bem realizada, né, o drama criminal, aquela coisa até meio de suspense, com a comédia, né? Uma dramédia ácida, com momentos que você vai rir, você nem vai perceber, você vai falar, meu Deus, eu tô rindo desse absurdo. É aquele famoso rir pra não chorar ou acabar rindo de uma tragédia que não é um negócio muito legal. Bem, o filme se passa na década de 80, em 1987. Um cara que vende carro, ele tá quebrado de bufunfa. E aí ele tem uma ideia genial, claro, ele fala assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou contratar 2 caras pra sequestrar minha mulher, fazer, né, o pai dela ali, o pessoal pagar a grana pra, né, ter a mulher de volta e vou pegar parte dessa grana pra mim. Olha só que plano maravilhoso, certo? A esposa do maluco. E a gente nem pode falar, isso nunca aconteceria na vida real, porque a gente sabe que aconteceria, já aconteceu muito e infelizmente ainda vai acontecer. Tomara que, né, demore muito, mas enfim. E aqui, cara, as coisas vão virando uma comédia de erros, porque essa premissa vai se transformando numa bola de neve, imprevistos vão rolando em relação a esses 2 criminosos e tal, o plano deles, aí vai envolver morte, aí o maluco lá que mandou sequestrar a esposa dele vai ficando cada vez mais na berlinda. Tem também a personagem da Frances McDormand, que faz a policial que tá investigando ali, e ela tá grávida, e é uma personagem super carismática. E é aquela típica história, roteiro, que ele é tão bom, ele é tão criativo e bem pensado e cheio de identidade, que você vai, sei lá, rever o filme 5, 6 vezes, com um tempo espaçado, né? Claro, a última vez que eu vi tem 2 anos, mas sempre é um filme que cumpre com excelência o seu papel e não podia deixar de fora dessa lista. Anything else you can tell me about him? He wasn't circumcised. Oh, yeah? O número 4 é um filme que divide opiniões, que eu já falei centenas de vezes, e quem me acompanha sabe que eu amo e eu preciso exaltar esse roteiro. E eu já vou falar pra vocês por quê. Que é de A Bruxa, de 2015, dirigido e roteirizado pelo Robert Eggers, né? Um dos diretores aí do gênero de terror mais comentados da atualidade e tal. E eu vou te falar o porquê que eu acho esse roteiro do Eggers pra Bruxa brilhante. Porque ele é um roteiro simples, mas cheio de nuances, camadas, cuidados, né? Um filme que se passa ali no século XVII, na Nova Inglaterra, e você tem a família principal, que eles são excomungados ali da comunidade deles, são expulsos, né? E aí os pobres coitados precisam vazar, né? Ali com o jeguinho deles e tal, vão embora e vão morar, construir uma nova casa, solitários ali na beira de uma floresta gigantesca.
E aí, o título do filme, A Bruxa, né? Fica aquela coisa, aquela sugestão. Será que tem uma bruxa ali naquela floresta? Algumas coisas acontecem ali, ainda, digamos, ali na primeira meia hora do filme, que fazem essa teoria ficar muito mais forte. Mas ele é um filme que trabalha com essa questão psicológica, para muito mais além do sobrenatural. Como o psicológico daqueles personagens ali vão se desgastando, como, cara, eles são uma família, né? E aí eles vão se voltando um contra o outro, eles vão se voltando ali principalmente contra a Thomasin, que é a personagem da Anya Taylor-Joy, e o negócio vira uma guerra. E eu lembro até hoje, cara, isso, a gente tá falando do filme de 2015, quando eu fui ver esse filme no cinema, e eu tava vendo as intrigas entre os personagens, e a mãe ficando contra a filha, e aí querendo expulsar, e nisso menino desaparecer, babá. E é essa agonia, essa aflição daquilo sendo destruído, dilacerado diante dos nossos olhos de uma maneira muito convincente. Pelo texto, a maneira como eles falam, uma maneira muito mais antiga, arcaica, né? O Robert Eggers fez questão de trazer isso pro texto e como o elenco traduz isso muito bem. Por isso que a gente acredita naqueles personagens. E por isso que, vamos falar assim, é um terror, obviamente, mas esse aspecto dramático que o filme tem no seu roteiro e psicológico é que às vezes, né, afastou muita gente, às vezes até pelo marketing do filme na época, que vendeu o filme meio errado, como um terror tradicional, e ele não é. E que bom, tá? Já pensou se fosse apenas mais um filme de bruxa, como a gente já viu aí algumas vezes? E pra mim, vocês sabem, né? Um dos melhores filmes de terror lançados nos últimos tempos. Penúltimo de hoje, lá de 1994, ele, Pulp Fiction, dirigido e roteirizado por Quentin Tarantino. Pois é, esse filme também é um primor no roteiro, tanto é que foi indicado e premiado muito nessa categoria. E cara, que roteiro, né? Se não é o melhor filme do Tarantino, tá entre os melhores, eu não digo pra mim, eu digo como um consenso geral, por conta do quê? Principalmente do roteiro, a direção é muito boa, o elenco tá maravilhoso, a trilha sonora é super marcante, mas essa história aqui, a falta de linearidade da história, como o Tarantino brinca com aqueles núcleos, né? São vários personagens, e aí é uma coisa que poderia ser muito confusa, mas é uma parada que faz muito sentido, porque aqueles personagens, eles vão se interligando, a gente vai entendendo aos poucos ali qual que é a deles, quais são suas características, aonde aqueles personagens podem ou não chegar. E aí a gente tem lá assassinos de aluguel, né, gangster, você tem lá o personagem do John Travolta, que tá com a personagem da Uma Thurman, que é esposa do chefe dele, o gangster perigosíssimo, e aí ele vai acompanhar essa mulher e rola ali uma tensão entre os dois, aí você fala, pelo amor de Deus, né? Então a primeira vez que uma pessoa assiste esse filme, né, rola essa preocupação com o personagem. Tem o personagem do Bruce Willis, que é o pugilista lá, que é pago pra perder a luta e depois ele complica muito mais a vida dele. Tem o casal que vai fazer o assalto e o negócio vira uma bagunça. Tem o negócio da maleta, né, aquelas frases, aquele texto icônico do Jules, né, do personagem do Samuel Jackson, que rouba a cena pra caramba aqui. Então são várias as cenas, seria injusto falar de uma ou duas cenas, porque o Tarantino, rapaz, baixou o negócio nele quando ele escreveu esse filme, ali quando ele estava desenvolvendo esse roteiro, porque toda a criatividade dele foi pra cá. Claro que ele teve vários outros filmes depois maravilhosos também, mas aqui é um capricho e um primor, e sem contar na originalidade desse roteiro, né, sem adaptar, sem fazer remake, sem ser uma continuação, o cara vir com esse argumento e trazer isso, né, a gente sente falta dessas coisas, não só atualmente, né, raramente aparece esse tipo de roteiro para surpreender a gente de verdade, né, e Pulp Fiction
consegue fazer isso demais. Paris? What do they call it? Royale with cheese. Royale with cheese. E o último dessa lista é um clássico absoluto, um filme que foi muito importante na minha formação de cinéfilo e querer falar de filme, me apaixonar pelo cinema e ir atrás de clássico, que é Janela Indiscreta, de 1954, dirigido pelo mestre Alfred Hitchcock. Eu não preciso nem falar que tem vários outros filmes do Hitchcock que o roteiro é brilhante também, né? Porém, o roteiro não é do Hitchcock, tá? É do John Michael Hayes. Baseado em um conto intitulado It Had to Be Murdered, lançado em 1942, escrito por Cornel Woolrich, o filme ele também tem uma base muito simples, né? Ele segue o personagem do James Stewart, que faz um fotógrafo que quebrou a perna. Então ele tá de molho no apartamento dele, entediado, sem ter o que fazer, sem poder trabalhar. Ele começa ali com seus aparelhos, né, ali com suas máquinas, espiar, dar aquela de fofoqueiro com a vizinhança, com o prédio que tá, os prédios que estão ao redor ali, que estão na frente dele. E aí ele vai acompanhando, né, os vizinhos, né, o pessoal almoçando, o pessoal brigando, e aí ele vai acompanhando um negócio aqui, outro ali, até que ele vê uma cena bem perigosa, que ele pensa assim, morreu, é um assassinato, e aí, o que eu vou fazer? E aí, eu tô preso nessa cadeia, será que eu realmente vi isso? Tô maluco? É isso mesmo que aconteceu? Então, aquele personagem ele vai ficando paranoico, e essa situação, claro, ela vai tomando mais proporções e se tornando mais perigosa. Sem contar que ele vai envolvendo a namorada dele, feita pela Grace Kelly, né, nessa situação aí, não é uma boa ideia. E aí, qual que é o brilhantismo do roteiro desse filme? Ele cria um universo com essa história, né? Com aquelas pessoas que ele vai observando, é um filme muito rico de situações, né? De momentos ali simples, porém super agregadores, né? Ele vai acompanhando os casais, aí tem um cara que é pianista, aí tem uma escultora. E a partir do momento que esse roteiro estabelece essa riqueza de detalhes daquele lugar, aquele lugar tem vida, a gente acredita naquelas pessoas e que elas estão vivendo, então aquela situação que o personagem presencia, que é perigosa, que pode ser de um assassinato, ela se torna ainda mais eficiente, ainda mais urgente, quase como a gente está envolvido ali, se, sei lá, a gente presenciasse uma situação dessa na nossa vizinhança e a gente tivesse que resolver ou tentar não morrer, né? Se você nunca viu Janela Indiscreta, veja, por favor, veja vários outros filmes do Hitchcock, com certeza, tá? Mas esse aqui, bota na sua prioridade, que é um filme que você não vai esquecer nunca mais. Again, Jeff. Tell me everything you saw. Bem, então é isso, meus amigos, 6 filmes, filmaços com roteiros perfeitos, tá? Que eu recomendo bastante, ou que são quase perfeitos, né? Essa palavra perfeição é meio complicada, mas bota quase perfeitos aí. Deixa aqui nos comentários, você concorda comigo? Você discorda? Tem outros filmes que você pensa, não, o roteiro desse pra mim, ele é intocável, um roteiro brilhante. Fala aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir. Caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço e até mais.